Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, véspera do dia de São João. Ai, gente, posso fazer um desabafo? Tô bem triste. Putz, eu gravei 3 capítulos das Brumas de Avalon para postar ontem e eu não sei o que eu fiz, que eu perdi a gravação. A hora que eu fui sentar no computador para editar, porque eu gravo pelo celular. E a hora que eu fui sentar para editar, metade da gravação eu tinha perdido. Um capítulo inteiro de 1 hora. Ai, eu fiquei bem chateada. E o duro que ontem eu não consegui continuar, regravar, né? Não continuar. Eu não tive tempo de regravar o que foi perdido. Então, hoje, em algum momento, eu vou regravar e eu vou postar. Ainda hoje, Brumas de Avalon, tá? Então, eu tenho o capítulo 9, eu perdi o capítulo 10 e também tenho o capítulo 11. Ai, olha, bateu um desesperozinho, sabe? Mas tudo bem, faz parte. Mas hoje é sexta-feira, dia de Dewey. Vamos lá? Ver o que mais nos reserva a história da Vicky e desse gatinho maravilhoso? Estamos no capítulo 17. Dewey no mundo moderno. Nunca fui ingênua. Sei que nem todo mundo em Spencer aceitou Dewey. Por exemplo, a mulher que ainda escrevia cartas regularmente ameaçando trazer a vaca à cidade caso não se acabasse com a injustiça, o horror de um gato morando em um prédio público. Ela era mais ruidosa, mas certamente não era a única que não entendia o fenômeno Dewey. O que há de tão especial com aquele gato? Diriam em torno de uma xícara de café no Sisters Café. Ele nunca sai da biblioteca, dorme um bocado, não faz coisa nenhuma. Com isso, eles queriam dizer que Dewey não criava empregos. Dewey aparecia com frequência em revistas, jornais e rádios pelo país inteiro, porém não estava melhorando os nossos parques municipais. Não estava pavimentando estradas, não estava recrutando novos negócios. O pior da crise agrícola tinha passado, os ânimos se levantavam. Era a hora de Spencer abrir as asas e atrair novos empregadores para nossa corajosa cidade no meio-oeste, razoavelmente longe dos lugares mais populares. A Comissão de Desenvolvimento Econômico de Spencer marcou seu primeiro grande triunfo em 1992, quando a Montfort, uma grande companhia frigorífica com sede no Colorado, resolveu que queria alugar o abatedouro na extremidade norte da cidade. Em 1952, homens de negócios locais desenvolveram a propriedade e as instalações eram um orgulho de Spencer. O espaço pertencia à população. Era administrado por gente da região e empregava trabalhadores locais com os melhores salários. Em 1974, o salário era de $15 por hora, o emprego mais bem pago da cidade. Caminhões faziam fila de mais de 1 quilômetro esperando para serem descarregados. A companhia começou a embalar diversos produtos sob uma etiqueta de Spencer Foods. Essa etiqueta era uma fonte de orgulho, especialmente quando você ia até Sioux Falls ou Des Moines e via o nome de Spencer nas grandes mercearias novas. Em 1968, as vendas começaram a cair. Conglomerados de processamento tinham se mudado para cidades vizinhas com instalações mais eficientes e mão de obra mais barata. Os donos tentaram mudar a marca e readaptar o frigorífico, mas nada funcionou. No início dos anos 70, a Spencer Packing Company foi vendida a um concorrente nacional. Quando os trabalhadores não aceitaram o salário mínimo do sindicato de $5,50 por hora, a companhia fechou o frigorífico e transferiu o trabalho para Skylar, Nebraska. A Land O'Lakes, fabricante da famosa margarina,
mudou-se para lá em seguida. Contudo, quando a recessão bateu em meados dos anos 1980, ela também fechou e todos foram embora. Não tinham qualquer ligação com a comunidade e não havia nenhum motivo econômico para ficarem. 10 anos mais tarde, a Monfort negociou um aluguel com o proprietário ausente do frigorífico. A empresa só precisava do rezoneamento do prédio para que pudesse expandir os negócios e crescer. Pequenas cidades na região inteira estavam desesperadas por empregos. Porém, os empregos que pagavam $15 em 1974 agora eram oferecidos pela Monfort por $5 a hora, quase sem benefícios. Aquele era um trabalho de abate, fisicamente brutal e psicologicamente desalentador, sem falar em cheiro, barulho, sujeira e poluição. Os trabalhadores locais não queriam atuar naquela função, pelo menos não durante muito tempo. A maior parte das pessoas que acabaram ficando nos empregos eram imigrantes hispânicos. Cidades em torno de Spencer que tinham abatedouros como Storm Lake já eram 25% hispânicas ou mais. Mesmo assim, a Monfort tinha passado por um rolo compressor por dezenas de cidadezinhas e não se incomodava em atender aos nossos interesses ou oferecer concessões. Se os líderes da cidade eram a favor do frigorífico, então por que se preocupar com os cidadãos? O Conselho Municipal ofereceu o costumeiro foro público sobre as propostas de mudança de zoneamento. O fórum se reunia geralmente em uma pequena sala dos escritórios do Conselho, com um comparecimento de 5 pessoas. A demanda era tão grande nessa época que eles organizaram um debate no maior espaço da cidade, o ginásio da Escola de Ensino Médio. 3.000 pessoas compareceram naquela noite, mais de 25% da população da cidade. E não foi exatamente um debate. Abatedouros são complicados, o que vão fazer com o refúgio? Abatedouros são barulhentos, essa instalação está a pouco mais de 1 quilômetro do centro da cidade. Nem falamos ainda sobre o cheiro. E os caminhões de porcos? Será que eles virão diretamente pela Grand Avenue? Já pensaram no tráfego? Queremos empregos locais. Como esses empregos vão beneficiar a cidade? Fora o Conselho de Desenvolvimento Econômico e o Conselho Municipal, não havia 100 cidadãos naquele ginásio que apoiassem o abatedouro. No dia seguinte, os votos foram contra a mudança de zoneamento. Algumas pessoas, apoiadores da Monfort nos conselhos municipal e de desenvolvimento econômico das cidades vizinhas, deram a entender que a decisão tinha movimentação racial. Spencer era branca como um lírio, não quer que mexicanos se mudem para lá, ironizavam. Não acredito nisso de jeito nenhum. Spencer não é uma cidade racista. Nos anos 1970, por exemplo, acolhemos 100 famílias de refugiados do Laos. É verdade que vimos as mudanças em cidades como Storm Lake e Worthington e não gostamos daquilo. Contudo, o problema eram os próprios abatedouros e não os trabalhadores. Spencer se uniu naquele dia não contra imigrantes, mas contra a poluição, o tráfego e o desastre ambiental. Não estávamos dispostos a vender nosso modo de vida por 200 dos piores empregos do país. Se o fizéssemos, significaria que não tínhamos aprendido nada com a Glendale Lakes, que sair exatamente daquele prédio quando nós mais precisávamos dela. Talvez, como alguns sugeriram, estivéssemos virando as costas ao progresso econômico para preservar o tipo de cidade, uma cidade baseada em torno de comerciantes regionais, agricultores e pequenas manufaturas, que já não consegue sobreviver na moderna América do Norte. Tudo o que sei é que Spencer seria uma cidade diferente se a primeira coisa que você visse, cheirasse e escutasse, ao vir do norte,
fosse um abatedouro, e acho que estamos bem melhor sem ele. Spencer não é contra os negócios. Dentro de um ano, o velho abatedouro foi transformado em uma instalação de armazenamento refrigerado. O armazenamento não propicia muitos empregos, porém os salários eram melhores e não havia poluição, barulho e tráfego. Mal se notava que ele estava ali. 2 anos depois, em 1994, Spencer acolheu de braços abertos o que muitos consideram o maior e pior conglomerado no quarteirão, o Walmart. Como os comerciantes do centro da cidade foram contra isso, especialmente um Walmart Superstore, isso é, uma mega loja, contrataram um consultor para aconselhá-los. Afinal, se os negócios locais sempre sustentaram a cidade, por que tinham eles de entregar tudo aquilo em que tinham investido e construído para um concorrente nacional? O Walmart será o melhor que pode acontecer para os negócios em Spencer, afirmou o consultor. Se vocês tentarem competir com ele, vão perder. Mas, se encontrarem um nicho que ele não preencha, como o fornecimento de produtos especiais ou serviços práticos, bem informados, vocês vão vencer. Por quê? Porque o Walmart trará mais consumidores à cidade. Simples. O consultor tinha razão. Houve perdedores, como o caso mais evidente da Shopko, que arrumou as malas e partiu da cidade. No entanto, os negócios dos comerciantes do centro aumentaram significativamente desde a chegada do Walmart. Ele fez o que a estação de trem fizera décadas antes. Tornou Spencer um destino regional. O ano de 1994 foi também aquele que a Biblioteca Pública de Spencer entrou para a era moderna. Saiu o antiquado sistema de gerenciamento de livros, com seus cartões, carimbos, gavetas de catálogos, escaninhos de saída, bilhetes de atraso, sistemas complexos de arquivamento e, é claro, dúzias e dúzias de caixas. E entrou um sistema completamente automatizado, com 8 computadores. Os escaninhos para os cartões, nos quais Dewey adorava descansar à tarde, foram substituídos por um computador de circulação. A máquina de escrever de quem Dewey gostava tanto quando era um gatinho, ficou silenciosa e imóvel. Demos uma festa, tiramos as gavetas de nossos catálogos de cartões, jogamos milhares de cartões no chão e depois ligamos o computador de acesso público que os iria substituir. Vendemos num leilão os 3 arquivos de catálogos, com suas centenas de gavetas minúsculas. Comprei um para minha casa e o mantive no porão junto com uma escrivaninha com tampa corrediça dos anos 1950, vinda da Escola Moneta. O arquivo agora guarda todos os meus artigos de trabalhos manuais. Já a escrivaninha contém todos os artigos de trabalhos artísticos de Jody desde o ensino fundamental, que guardei cuidadosamente preservados durante 30 anos. Depois da atualização tecnológica de 1994, as pessoas começaram a usar a biblioteca de um jeito diferente. Antes dos computadores, se um estudante tinha de fazer um relatório sobre macacos, ele examinava todos os livros que tínhamos sobre o assunto. Agora, ele faz a pesquisa online e pega emprestado apenas um livro. As visitas de usuários à biblioteca aumentaram entre 94 e 2006, mas só 1/3 desse número corresponde à retirada de livros. Em 1987, quando Dewey chegou, era comum a caixa de coleta transbordar de livros. Não temos uma caixa cheia há 10 anos. Atualmente, nossos itens mais populares para retiradas são filmes clássicos em DVD. As locadoras de vídeo locais não os têm. E videogames. Temos 19 computadores para uso público, 16 com acesso à internet. Mesmo pequenos,
Estamos em 10º lugar em número de computadores disponíveis para usuários no sistema bibliotecário de Iowa inteiro. O trabalho de um auxiliar de biblioteca costumava envolver arquivamento e respostas a perguntas de referência. Hoje em dia, esse trabalho é lidar com os computadores e a entrada de dados. Para controlar o uso, a auxiliar de serviço na mesa de circulação costumava fazer um sinal numérico em um pedaço de papel cada vez que um usuário entrava na biblioteca. Você pode imaginar a exatidão desse sistema, especialmente quando a biblioteca estava cheia e a auxiliar respondia a perguntas de referência. Agora, temos um clicador eletrônico que registra cada pessoa que passa pela porta. O sistema de retirada nos diz exatamente quantos livros, jogos e filmes vêm e vão, mesmo enquanto registra que itens são os mais populares e quais não foram tocados em anos. No entanto, apesar disso tudo, a biblioteca pública de Spencer continua essencialmente a mesma. O carpete está diferente. A janela dos fundos que dava para o beco foi fechada e coberta com estantes. Há menos madeira, menos gavetas e mais dispositivos eletrônicos. Entretanto, ainda há grupos de crianças que se divertem e escutam histórias. Alunos do curso médio que matam o tempo. Pessoas mais velhas que espiam os jornais. Homens de negócios que leem revistas. A biblioteca nunca foi a silenciosa catedral do conhecimento de Carnegie, porém, ainda é um local confortável e relaxante. E quando você entra na biblioteca, percebe os livros, prateleira atrás de prateleira, fileiras depois de fileiras de livros. As capas podem ser mais coloridas, a arte mais expressiva e as letras com um formato menos parecido com o de bolha, mas em geral os livros têm a mesma aparência que tinham em 1982. 1962, 1942. E isso não vai mudar. Os livros sobreviveram à televisão, ao rádio, ao cinema falado, às circulares, revistas primitivas, aos diários, primeiros jornais, ao teatro de bonecos de Punch e Judy e às peças de Shakespeare. Sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra e a queda do Império Romano. Sobreviveram inclusive à Idade Média, quando quase ninguém sabia ler e cada livro tinha de ser copiado à mão. Eles não serão exterminados pela internet. Tampouco a biblioteca. Podemos não ser os lenientes e silenciosos depositários de livros dos últimos anos, mas servimos a comunidade melhor do que nunca. Estamos conectados ao mundo mais amplo como nunca antes. Podemos encomendar qualquer livro a qualquer momento. Fazemos pesquisas com o clicar de um botão. Nos comunicamos com outros bibliotecários por meio de um quadro de avisos eletrônico, trocando ideias e informações essenciais para tornar cada biblioteca melhor e mais eficiente. E temos acesso a centenas de jornais e revistas por um custo menor. O número de pessoas que entram na biblioteca pública de Spencer continua crescendo. Será que importa se elas estão retirando livros, alugando filmes, jogando videogames ou apenas visitando um gato? Dewey, é claro, não dava a menor importância a qualquer dessas coisas. Ele sempre estava focalizado no aqui e agora, e adorava a nova biblioteca. É lógico que ele perdeu umas caixas. Porém, sempre havia algumas delas em uma biblioteca que encomenda livros quase que diariamente. Computadores parecem frios se comparados aos velhos sistemas participativos de madeira, papel e tinta, mas para Dewey, eles eram quentinhos, literalmente. Ele adorava sentar sobre eles e se recostar no calor da saída de ar. Eu tirei uma foto dele ali que se tornou a imagem dos nossos cartões de retirada computadorizados. A empresa que confeccionava os cartões simplesmente adorou. Todas as vezes que eu ia a uma convenção de bibliotecas, via Dewey homenageado em uma enorme flâmula por cima do estande dessa companhia.
Quase tão bom, pelo menos do ponto de vista de Dewey, eram os novos postes sensores ao lado da porta da frente, que apitavam se você tentasse sair com os materiais da biblioteca sem antes registrá-los na recepção. O novo posto preferido de Dewey era exatamente dentro do poste da esquerda, assim como o ombro esquerdo de transporte Dewey. Será que ele era canhoto? Ele ficava sentado ao lado daquele poste durante a primeira hora, todos os dias, começando pontualmente aos 2 minutos antes das 9 horas. Com Dill e os postes lotando a entrada, quase não havia mais espaço para os frequentadores caminharem. Antes era difícil não reparar em Dewey quando ele estava à porta da frente no modo saudar. Com os novos sensores, era impossível não vê-lo. Regras básicas para um gato que tem de administrar uma biblioteca. De acordo com Dewey Read More Books, impresso pela primeira vez no Boletim da Sociedade de Gatos de Biblioteca e desde então reimpresso várias vezes pelo mundo inteiro. 1. Equipe. Se você estiver se sentindo especialmente solitário querendo mais atenção por parte dos funcionários, sente sobre qualquer papel, projeto ou computador em que eles estejam trabalhando no momento. Mas sente com as costas voltadas para a pessoa e adote uma atitude indiferente, para não parecer muito carente. Além disso, certifique-se de se esfregar continuamente na perna do integrante da equipe que estiver usando marrom escuro, azul ou preto para um efeito máximo. 2. Frequentadores. Não importa quanto tempo o usuário planeja ficar na biblioteca. Suba em sua pasta ou sacola de livros para um cochilo longo e confortável até que ele tenha de o largar em cima da mesa para poder ir embora. 3. Escadas. Nunca perca uma oportunidade de subir escadas. Não interessa que ser humano esteja na escada. Só importa que você chegue ao topo e fique lá. 4. Hora de fechar. Espere até 10 minutos antes da hora de fechar para levantar de sua soneca. Assim que o pessoal estiver pronto para apagar as luzes e trancar a porta, faça todos os seus truques mais fofinhos em um esforço para fazer com que fiquem e brinquem com você. Embora isso não funcione com muita frequência, eles não conseguem resistir e acabam cedendo a um rápido jogo de esconde-esconde. 5. Caixas. Seus amigos humanos têm de se dar conta de que todas as caixas que entram na biblioteca são suas. Não importa o tamanho, se grandes ou pequenas, se estão ou não cheias, são suas. Se você não conseguir encaixar o corpo inteiro na caixa, use seja lá que parte de seu corpo que caiba a fim de caracterizar a posse para a hora da soneca. Já usei uma ou duas patas, a cabeça ou até apenas a cauda para ganhar entrada. E cada uma funciona igualmente bem para um sono verdadeiramente relaxante. 6. Reuniões. Tanto faz o grupo, a duração ou o assunto. Se houver uma reunião marcada na sala de reuniões, você tem a obrigação de comparecer. Caso deixem de fora, fechando a porta, chore lastimosamente até permitirem você entrar ou até alguém abrir a porta para ir ao banheiro ou beber um copo d'água. Depois de entrar, certifique-se de dar uma volta na sala e cumprimentar cada um dos presentes. Se houver a apresentação de um filme ou de slides, suba em qualquer mesa próxima à tela. Instale-se e assista ao filme até o fim. Quando os créditos começarem a rolar, finja extremo tédio e saia antes do término da reunião. E a eterna regra de ouro de gato de biblioteca. Nunca se esqueça, nem deixe os seres humanos se esquecerem de que você é o dono do pedaço. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Gato de livros. Os computadores não foram a única mudança na vida de Dewey. Crystal, sua amiga da classe de educação especial, se formou e começou uma vida que eu não consigo imaginar, mas espero que seja feliz. A menininha que tinha medo de Dewey venceu o medo de gatos.
Ela às vezes ainda chegava ao balcão e pedia para trancarmos Jill, porém agora dizia isso sorrindo. Como qualquer criança com 10 anos de idade, ela gostava que os adultos fizessem o que ela pedia. As outras crianças da idade dela, com quem Dewey passara a hora da história naquele primeiro ano, estavam crescendo também. A molecada do ensino médio, que tinha rolado lápis para ele, começava a ir embora. Dewey estava na biblioteca há 6 anos e era inevitável que muitas das crianças que conhecera estivessem se mudando ou seguindo suas vidas. Jean Hollis Clark, minha vice-diretora, mudou para um novo emprego. Em tempo, foi substituída por Kai Larson, que eu conhecia há anos. Kai era descontraída e prática, uma fazendeira forte de Iowa. Antes de casar com um agricultor e se mudar de volta para Iowa, ela tinha trabalhado como engenheira química em plataformas de petróleo no Golfo. Como não havia empregos para engenheiros na região, ela trabalhou no abatedouro durante um tempo, antes de conseguir um posto na minúscula biblioteca de Paterson, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Spencer. Talvez eu devesse dizer o posto, já que a biblioteca de Paterson só tinha um funcionário. Contratei Kai porque ela era boa com computadores e precisávamos de alguém que pudesse acompanhar as novas tecnologias. Eu sabia, além disso, que ela gostava de gatos. De fato, havia 20 gatos morando no celeiro dela, sem contar 2 dentro de casa. Típico gato macho, dizia ela com um jeito prático de Iowa sempre que Dewey se mostrava um pouco desafiador ou se recusava a envolver-se com um usuário em um abraço de 2 braços. Ela achava que Dewey era inteligente e lindo, porém, não o julgava nada de especial. No entanto, a Dewey nunca faltaram amigos. Tony, nosso pintor, roçava o Dukester sempre que vinha ver sua mulher Sharon, que estava esperando o terceiro filho. Era uma gravidez não planejada, mas que deixou ambos muito felizes. Sharon ligou do hospital no dia do nascimento. Amy tem síndrome de Down. Nunca suspeitara que houvesse algo de errado, e a surpresa foi perturbadora. Sharon ficou algum tempo afastada da biblioteca e, quando voltou, estava absolutamente apaixonada por Amy. Algumas coisas estão além da compreensão ou da influência de um gato. Observei isso outra vez em relação à velha amiga de Dewey, Doris Armstrong. Doris ainda trazia pequenos presentes e surpresas para Jill, e adorava balançar o amado fio de lã vermelho de Natal enquanto ele pulava encantado. Ela era sociável e encantadora como sempre. Contudo, logo depois da reforma da biblioteca, começou a ter severos ataques de vertigem. Os médicos não conseguiram determinar a causa, de modo que suspeitaram de síndrome do pânico. As mãos dela começaram a tremer e por fim mal conseguia encapar os livros. Ela já não confiava em si mesma para afagar Dewey, mas ele não se importava. Quanto mais ela tremia, mais ele se esfregava contra o braço dela e se reclinava em sua mesa, fazendo-lhe companhia. Aí, uma manhã, Dewey correu miando para o meu escritório. Aquilo não era comum. Ele me levava na direção de sua tigela de comida, então achei que queria um lanche. Na verdade, encontrei Doris estirada no chão na sala dos funcionários. Ela havia tido um ataque de vertigem tão forte que não conseguia ficar de pé. Durante dias, não conseguiu comer de tão tonta. Da outra vez que a encontrei no chão, ela não apenas havia tido uma tonteira. Certamente estava tendo um ataque cardíaco. Poucos meses depois, Doris achou um gatinho preto minúsculo. Ela trouxe o bichano para a biblioteca e, com as mãos trêmulas, entregou-me para que eu pegasse. Dava para sentir o coração dele disparado e os pulmões lutando por ar.
O gatinho estava fraco, assustado e doente. O que devo fazer? Perguntou-me ela. Eu não sabia. No dia seguinte, Doris chegou à biblioteca chorando. Ela levara o gatinho para casa e ele morrera durante a noite. Algumas vezes, um gato é mais que um animal, e outras vezes, a perda que você lamenta não é bem a perda evidente. Dewey sentou ao lado de Doris o dia inteiro e ela até conseguiu pôr as mãos nele e afagá-lo. Entretanto, a presença dele não a consolou. Pouco depois disso, Doris Armstrong se aposentou da biblioteca e se mudou para ficar perto da família em Minnesota. Mesmo assim, apesar de todas as mudanças, a vida de Dewey permaneceu essencialmente a mesma. Crianças cresceram, mas havia sempre outras fazendo 4 anos. Membros da equipe seguiam suas vidas, porém, apesar do nosso parco orçamento, conseguíamos novas contratações. Talvez Dewey nunca mais tenha tido uma amiga como Crystal, mas ele ainda ia até a porta ao encontro da turma de educação especial todas as semanas. Ele até desenvolveu relacionamentos com usuários como Mark Carey, dono da loja de equipamentos eletrônicos da esquina. Jill sabia que Mark não era um apreciador de gatos e que ele tinha um prazer perverso em pular repetidamente sobre a mesa, matando-o de susto. Mark tinha prazer em expulsar Dewey de qualquer cadeira em que ele estivesse dormindo, mesmo que não houvesse mais ninguém na biblioteca. Uma manhã, notei um empresário de terno sentado à mesa lendo The Wall Street Journal. Parecia fazer hora antes de alguma reunião. Então, eu não esperava ver uma peluda cauda cor de laranja aparecer ao seu lado. Olhei mais de perto e vi que Dewey tinha aterrissado em uma página do jornal que o homem lia. Homem, empresário ocupado a caminho de uma reunião. Oh, Dewey, pensei, você está exagerando agora. Aí me dei conta de que o homem segurava o jornal com a mão direita enquanto afagava o gato com a esquerda. Um deles ronronava, o outro sorria. Foi quando percebi que Dewey e a cidade tinham caído numa zona de conforto e que o esboço geral das nossas vidas fora estabelecido, pelo menos por mais alguns anos. Talvez por isso eu tenha ficado tão surpresa quando cheguei à biblioteca certa manhã e o encontrei andando de um lado para o outro. Dewey nunca ficava agitado assim, e nem a minha presença o acalmou. Quando abri a porta, ele correu alguns passos, depois parou, esperando que eu o seguisse. Você precisa ir ao banheiro, Jill? Você sabe que não precisa me esperar. Não era o banheiro. E ele tampouco tinha qualquer interesse no café da manhã. Continuou a andar para lá e para cá, miando para mim. Dewey nunca miava, a não ser que estivesse com dor. Mas eu o conhecia, ele não estava sentindo dor. Tentei arrumar a comida dele. Nada. Examinei para ver se havia cocô no pelo dele. Cocô no pelo deixava absolutamente louco. Examinei o nariz para ver se ele estava com febre e os ouvidos para ver se havia alguma infecção. Nada. Vamos fazer a ronda, Jill. Como todos os felinos, Dewey tinha bolas de pelo. Sempre que isso acontecia, nosso gato, fanaticamente limpo, ficava mortificado. Entretanto, ele nunca se comportara de maneira assim tão estranha, de forma que me preparei para enfrentar a maior de todas as bolas de pelo. Verifiquei tudo, de ficção a não ficção, examinando cada canto. Não encontrei nada. Dewey me esperava na biblioteca das crianças. O pobre gato estava em dificuldades, mas também não encontrei nada ali. Desculpe-me, Dewey, não estou entendendo o que você quer me dizer. Quando a equipe chegou, pedi que todos ficassem de olho em Dewey. Eu estava extremamente ocupada e não poderia passar a manhã inteira brincando de charadas com um gato.
Se Jill ainda se comportasse do modo estranho, em algumas horas eu o levaria para ver o Dr. Esterly. Sabia que ele ia adorar isso. 2 minutos depois de a biblioteca abrir, Jack Sugars voltou ao meu escritório. Você não vai acreditar, Vicky, mas Dewey fez pipi nos cartões. Eu dei um pulo. Não pode ser! A automatização da biblioteca ainda não estava completa. Quando um usuário retirava um livro, ainda carimbávamos 2 cartões. Um ia com a pessoa para casa e o outro para um grande escaninho com centenas de outros cartões. Quando o frequentador devolvia o livro, puxávamos aquele cartão e punhamos o livro de volta na estante. Na verdade, havia 2 escaninhos, um de cada lado da mesa da frente. Não deu outra. Dewey tinha feito xixi no canto dianteiro de um deles. Não fiquei zangada com ele, eu era preocupada com Jill. Ele já estava na biblioteca há anos e nunca se comportara mal. Isso estava completamente fora do seu caráter. No entanto, não tive muito tempo para examinar totalmente a situação. Um de nossos frequentadores regulares veio até mim e cochichou ao meu ouvido. É melhor você descer, Vicky. Há um morcego no departamento das crianças. Não deu outra. Lá estava o morcego, pendurado pelos calcanhares atrás de uma viga do teto. E lá estava Dewey, nos meus calcanhares. Eu tentei te avisar. Tentei avisar. Agora, olha o que você fez. Você deixou um usuário encontrá-lo. Nós podíamos ter cuidado disso antes de alguém chegar. Agora, há crianças na biblioteca. Eu achei que você as protegia. Você já levou um pito de um gato? Não é uma experiência agradável, especialmente quando ele tem razão. E especialmente quando envolve morcegos. Detesto morcegos. Não conseguia suportar a ideia de que havia um na biblioteca, e não podia imaginar ficar presa a noite inteira com aquela coisa voando por toda parte. Pobre Dewey. Não se preocupe, Jill. Morcegos dormem durante o dia. Ele não vai fazer mal a ninguém. Ele não pareceu convencido, mas eu não podia me preocupar com aquilo naquele momento. Não queria assustar os usuários, principalmente as crianças. Assim, chamei silenciosamente o servente da prefeitura e pedi a ele: venha à biblioteca imediatamente e traga sua escada. Ele subiu para dar uma olhada. É um morcego mesmo. Shh, fala baixo. Ele desceu. Você tem um aspirador de pó? Eu estremeci. Não use o aspirador de pó. E um Tupperware? Alguma coisa com tampa? Eu só olhei fixo para ele. Aquilo era repugnante. Alguém disse: temos uma lata de café vazia. Tem tampa. O problema foi resolvido em questão de segundos. Graças aos céus. Agora eu tinha de arrumar a bagunça nos cartões. É minha culpa, disse a Jack, que ainda lidava com a mesa de circulação. Eu sei. Jack tinha um senso de humor estranho. Dewey apenas tentava nos prevenir. Eu limpo isso. Imaginei que você fosse limpar. Retirei cerca de 20 cartões. Por baixo havia uma grande pilha de guano de morcego. Dewey não apenas tentara chamar a minha atenção. Ele tinha usado suas glândulas odoríferas para encobrir o fedor do intruso. Oh, Dewey, você deve achar que eu sou tão burra. Na manhã seguinte, Dewey começou aquilo a que eu me referi como fase de sentinela. Todas as manhãs ele farejava 3 dutos de calefação, o do meu escritório, o que fica ao lado da porta da frente e o da biblioteca das crianças. Ele cheirava cada um deles outra vez depois do almoço. Sabia que esses dutos levavam a algum lugar e que eram, portanto, pontos de acesso. Encarregara-se de usar o seu potente faro para nos proteger, para ser nosso proverbial canário da mina de carvão. Sua atitude era como se dissesse: se você nem ao menos consegue perceber que há um morcego na biblioteca, como vai cuidar de todas essas pessoas?
Suponho que possa haver algo de engraçado em relação a um gato tão vigilante. O que preocupava Dewey? Um ataque terrorista à biblioteca pública de Spencer? Podem me chamar de sentimental, mas eu achava aquilo muito afetuoso. Em um ponto de sua vida, Jill não estava satisfeito até conseguir expandir seu mundo para a rua, do lado de fora da biblioteca. Agora que essa história atravessara o país inteiro, ele só queria se entrincheirar na biblioteca e proteger seus amigos. Você tem de amar um gato desses, não é? E o mundo aparentemente o amava, porque a fama de Dewey continuava a crescer. Ele apareceu em todas as revistas de gatos. Cats, Cat Fancy, Cats and Kittens. Se a revista tivesse a palavra gato no título, Dewey provavelmente estava lá. Ele até apareceu na Your Cat, uma das principais publicações sobre felinos da imprensa britânica. Marty Atton, um jovem autor freelance, veio a Spencer com um fotógrafo. O artigo dele foi publicado no American Profile, um encarte de fim de semana que circulava em mais de 1000 jornais. Depois do verão de 1996, um cineasta de documentários de Boston apareceu na longínqua Spencer, Iowa, com a câmera a reboque, pronto para incluir Dewey em seu filme. Gary Roma viajava pelo país, da costa leste à Dakota do Norte, para produzir um documentário sobre gatos de biblioteca. Ele chegou esperando o tipo de filmagem que obtivera nas demais bibliotecas. Gatos correndo apreensivos para trás distantes, afastando-se, dormindo e fazendo o possível para não olhar para a câmera. Dewey fez exatamente o contrário. Ele não chegou a fazer poses, porém se ocupou de suas atividades costumeiras e as executava quando solicitávamos. Gary chegou de manhã cedo para pegar Jill à minha espera, junto à porta da frente. Ele fez uma tomada de Dewey sentado ao lado dos postes sensores saudando os usuários, deitado em sua pose de Buda, brincando com seus brinquedos favoritos. Marty Mouse e o novelo de lã vermelha. Sentado no ombro de um frequentador no transporte Dewey e dormindo numa caixa. Gary disse: "Foi a melhor filmagem que consegui até agora. Se você não se importar, volto depois do almoço." Depois do almoço, concedi uma entrevista. Depois de algumas perguntas introdutórias, o cineasta perguntou: "Qual é o significado de Dewey?" Dewey é ótimo para a biblioteca. Ele alivia o estresse, faz com que a biblioteca pareça a nossa casa. As pessoas o adoram, especialmente as crianças. Respondi: "Sim, mas qual é o significado mais profundo?" Não há significado mais profundo. Todo mundo gosta de passar algum tempo com Dewey. Ele nos faz feliz. É um de nós. Que mais além disso podemos querer? Ele continuou pressionando por significado, significado, significado. O primeiro filme de Gary foi Off the Floor and Off the Wall, a Doorstop Documentary, Fora do Chão e Fora da Parede, um documentário sobre um calço de porta. E posso imaginá-lo pressionando todos os entrevistados. O que seu calço de porta significa para você? Impede a porta de bater na parede? Sim, mas e o significado mais profundo? Bem, eu uso para manter a porta aberta. Vá mais fundo. Mantém a sala arejada? Gary deve ter obtido significados mais profundos a respeito de calços de porta, porque uma das resenhas menciona linguistas dissecando a etimologia da palavra e filósofos matutando a respeito de um mundo sem portas. Cerca de 6 meses depois da filmagem, no inverno de 97, demos uma festa para a exibição inaugural de Puss in Books, Gato de Livros. A biblioteca estava lotada. O filme começou com uma tomada distante de Dewey sentado no chão da biblioteca, abanando lentamente o rabo para frente e para trás. À medida que a câmera se aproximava e o seguia embaixo de uma mesa através de algumas prateleiras, e então, finalmente, em um passeio em seu carrinho favorito, se ouvia minha voz ao fundo.
Chegamos para trabalhar certa manhã, fomos abrir a caixa de coleta para esvaziar os livros e encontramos lá dentro esse gatinho minúsculo. Ele estava enterrado sob uma tonelada de livros. A caixa de coleta estava simplesmente cheia. As pessoas ouvem a história de como ganhamos Dewey e todas dizem: "Ah, coitadinho! Foi jogado na rampa de coleta daquele dia." Aqui eu respondo: "Coitadinho, uma ova. Aquele foi o dia de maior sorte na vida deste menino, porque ele é o rei por aqui. E ele sabe disso." Enquanto as últimas palavras desapareciam, Dewey olhava fixo diretamente para a câmera. E, cara, dava para ver que eu tinha razão. Ele era realmente o rei. Nessa altura, eu estava acostumada a ligações estranhas sobre Dewey. A biblioteca vinha recebendo cerca de 2 solicitações para entrevista por semana, e artigos a respeito de nosso famoso gato apareciam em nossa correspondência quase semanalmente. A fotografia oficial de Dewey, aquela tirada por Rick Krebsbach, pouco antes de Joe ir embora de Spencer, aparecer em revistas, boletins, livros e jornais, de Minneapolis a Minnesota, a Jerusalém e Israel. Chegou mesmo a aparecer em um calendário de gatos. Dewey era o Senhor Janeiro. No entanto, até eu fiquei surpresa ao receber um telefonema no escritório, em Iowa, de uma companhia nacional de ração animal. "Temos observado Dewey", eles disseram, "e estamos impressionados." E quem não estaria? Ele parece ser um gato extraordinário. E é evidente que as pessoas o adoram. Não diga. Gostaríamos de usá-lo em uma campanha de publicidade impressa. Não podemos oferecer dinheiro, mas forneceríamos ração grátis pela vida inteira. Tenho de admitir que fiquei tentada. Dewey era enjoado para comer e nós éramos pais indulgentes. Todo dia jogávamos fora pratos de comida porque ele não gostava do cheiro e doávamos centenas de latas de ração desprezadas por ano. Como a campanha Alimente o Gatinho, de moedas e latas de refrigerante, não cobria os custos e eu tinha feito o voto de jamais usar 1 centavo dos fundos municipais para o cuidado de Dewey, a maior parte daquele dinheiro vinha do meu bolso. Eu subsidiava pessoalmente a alimentação de uma boa porção dos gatos de Spencer. Vou falar com o conselho da biblioteca. Vamos enviar amostras. Quando rolou a reunião seguinte do conselho da biblioteca, a decisão já estava tomada. Não por mim nem por conselho. Pelo próprio Dewey. O senhor enjoadinho rejeitou totalmente as amostras grátis. Estão brincando comigo? Disse-me ele com uma fungada desdenhosa. Não posso fazer publicidade desse lixo. Desculpe, falei ao fabricante. Dewey só come Fancy Feast. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. O pior apetite do mundo. A seletividade de Dewey não era apenas uma questão de personalidade. Ele tinha uma doença, é verdade. No que dizia respeito a sistemas digestivos, aquele gato realmente era um abacaxi. Dew sempre detestou ser afagado na barriga. Acaricie-lhe as costas, coce-lhe as orelhas, até puxe-lhe o rabo e espete-o nos olhos, mas nunca lhe afague a barriga. Eu não dei muita atenção a isso até que o Dr. Esterly tentou limpar suas glândulas anais quando ele tinha cerca de 2 anos de idade. Vou apenas empurrar as glândulas para baixo e espremê-las para limpá-las, explicou ele. Leva 30 segundos. Parecia bastante fácil. Segurei Dewey enquanto o veterinário preparava o equipamento, que consistia em um par de luvas e toalhas de papel. Não é nada, Dewey, cochichei. Acaba rapidinho. Mas, assim que o Dr. Esterly fez pressão para baixo, Dew gritou. Não foi uma queixa branda, foi um berro completo, aterrorizado, que vinha da base da barriga. O corpo dele se retesou como se tivesse sido atingido por um raio,
e suas pernas se debatiam freneticamente. Ele lançou a boca sobre o meu dedo e me mordeu com força. O Dr. Esterly olhou meu dedo. Não era para ele ter feito isso. Esfreguei o machucado. Sem problema. Sim, é um problema. Um gato não deveria morder assim. Eu não estava preocupado. Aquilo não era Dewey. Ele não mordia. E eu ainda conseguia ver o pânico nos olhos do pobre gato. Ele não estava olhando para lugar algum. Apenas tinha os olhos fixos. A dor o cegara. Depois desse episódio, Jill passou a detestar o Dr. Esterly. Odiava até a ideia de entrar no carro porque podia levá-lo ao Dr. Esterly. Assim que chegávamos ao estacionamento do consultório do veterinário, ele começava a tremer. O cheiro da sala de espera causava-lhe tremores incontroláveis. Enterrava a cabeça na dobra do meu braço como se dissesse: me proteja. Bastava ouvir a voz do Dr. Esterly que ele rosnava. Muitos gatos odeiam o veterinário no consultório, mas o tratam como qualquer outra pessoa fora de lá. Dewey não. Ele temia o Dr. Esterly incondicionalmente. Se escutasse a voz dele na biblioteca, Jill rosnava e se mandava para o outro lado da sala. Se o Dr. Esterly conseguisse chegar até ele despercebido e estendesse a mão para afagá-lo, o gato pulava, olhava em torno em pânico e fugia. Acho que ele reconhecia o cheiro do Dr. Esterly. Aquela mão, para Dewey, era a mão da morte. Ele encontrara seu arqui-inimigo e, por acaso, era um dos homens mais legais da cidade. Passaram-se alguns anos sem ocorrências especiais depois do incidente da glândula anal. Porém, Dewey acabou voltando a procurar elásticos. Quando era um gatinho, sua caça a elásticos tinha sido sem entusiasmo e ele era facilmente distraído. Com cerca de 5 anos de idade, Dewey passou a ficar sério. Comecei a encontrar os resíduos grudentos no chão quase todas as manhãs. Sua caixa de areia estava cheia não apenas de minhocas de borracha, mas com uma ocasional gota de sangue. Algumas vezes, Jill vinha correndo da sala dos fundos como se alguém tivesse acendido uma bombinha de São João no traseiro dele. O Dr. Esterly diagnosticou prisão de ventre. Extrema prisão de ventre. Que tipo de comida Dewey come? Revirei os olhos. Dewey estava prestes a se tornar o pior chato do mundo para comer. Ele é muito seletivo. Como ele tem um olfato notável, de alguma maneira consegue perceber quando a comida está velha ou não muito boa. Ração de gato não tem a qualidade mais alta, você sabe. É apenas um monte de sobras de partes de animais. Desse modo, não pode se culpá-lo. O Dr. Esterly me olhou como um professor de jardim de infância ao observar um pai que acabou de explicar o comportamento destruidor do filho. Excessivamente indulgentes, não somos? Ele sempre come ração em lata? Sim. Bom. Ele bebe muita água? Nunca. Nunca? O gato evita a tigela de água como se fosse veneno. Mais água, assegurou-me o Dr. Esterly. Isso deverá acabar com o problema. Obrigado, doutor. Tudo bem. Só que já tentou dar água a um gato contra a vontade dele? É impossível. Comecei com um encorajamento suave. Dewey se afastou com nojo. Tentei suborno. Nada de comida até beber um pouco de água. Não olhe para mim desse jeito. Eu não aguento mais tempo que você. Mas não aguentava. Eu sempre cedia. Comecei a afagar Dewey enquanto ele comia. Aos poucos, o afago passou ao empurrão. Se eu forçar a cabeça dele dentro da água, ele vai ter de beber, pensei. Não é preciso dizer que o plano não funcionou. Talvez fosse a água. Tentei água morna. Tentei água gelada. Tentei refrescar a água a cada 5 minutos. Tentei torneiras diferentes. Em meados dos anos 90, não havia ainda água engarrafada.
Pelo menos não em Spencer, Iowa. Tentamos colocar gelo na tigela de água. Todo mundo gosta de água gelada, não é? Na verdade, o gelo funcionou. Dewey deu uma lambida. Porém, de resto, nada. Como um animal conseguia viver sem água? Poucas semanas mais tarde, virei a esquina para o banheiro dos funcionários e lá estava Dewey, na privada, com a cabeça completamente enterrada no vaso. Só dava para ver o traseiro dele no ar. Água da privada! Seu filho da mãe dissimulado! Bem, pelo menos não vai morrer de desidratação. A porta daquele banheiro ficava sempre aberta, a não ser quando estivesse ocupado. Assim, era a primeira fonte de água para Dewey. Além disso, ele adorava também o banheiro feminino na frente da biblioteca. Joy DeWall era a auxiliar que passava mais tempo colocando os livros na estante. Jill a observava pôr os livros no carrinho e então pulava para um passeio quando o carrinho estava cheio. Ele ficava olhando para as estantes à medida que o carrinho passava, e sempre que via alguma coisa de que gostasse, fazia um sinal para Joy de que queria descer, como se estivesse andando num bondinho de gatos. Ele sabia ser fácil enrolar Joy. Então, sempre pedia a ela que o deixasse entrar naquele banheiro. Uma vez lá dentro, pulava para cima da pia e pedia para ela abrir a torneira. Ele não bebia essa água. Ele a observava. Algo a respeito da forma como ela quicava para fora do ralo o fascinava. Ele podia ficar admirando toda aquela água durante 1 hora, ocasionalmente dando-lhe um tapinha rápido com a pata. No entanto, isso não ajudou com a prisão de ventre, nem tampouco as viagens a seu real vaso de porcelana. Mesmo olhando e bebendo, Dewey ainda não conseguia defecar. Quando ficava realmente ruim, ele tendia a se esconder. Uma manhã, a pobre Sharon Joy estendeu a mão para a gaveta de cima da mesa de circulação para pegar um lenço de papel. Contudo, em vez disso, agarrou um punhado de pelos. Ela literalmente caiu da cadeira. Como ele conseguiu entrar aqui? Perguntou ela, espiando as costas de Dewey. A cabeça e o traseiro dele estavam enterrados na gaveta. Boa pergunta. A gaveta não tinha sido aberta durante a manhã inteira, de modo que Dewey deve ter entrado lá durante a noite. Apalpei por baixo da mesa. Não deu outra. Havia uma pequena abertura atrás das gavetas. Mas essa era a gaveta de cima, mais de 90 centímetros acima do chão. O Sr. Espinha de borracha tinha se contorcido até o topo da fenda e dado uma volta apertada, tudo para se enroscar num espaço de não mais de alguns centímetros. Eu tentei animá-lo, porém Dewey me repeliu e não se mexeu. Isso não fazia nada o gênero dele. Era evidente que havia alguma coisa errada. Como suspeitei, Dewey estava com prisão de ventre. Extremamente constipado. Outra vez, o Dr. Etherly fez um exame minucioso, desta vez com montes de cutucadas profundas e remexidas na barriga sensível de Jill. Ah, foi doloroso assistir. Aquilo era definitivamente o fim do relacionamento médico-gato. Dewey tem megacólon. O senhor vai ter de me explicar isso, doutor. O cólon de Dewey é distendido. Isso faz com que o conteúdo intestinal se deposite na cavidade do corpo. Silêncio. O cólon de Dewey fica permanentemente esticado. Isso faz com que ele acumule maior quantidade de dejetos. Quando Dewey tenta se livrar deles, a abertura para o mundo lá fora é pequena demais. Um pouco mais de água não resolve o problema, não é? Temo que não haja cura. O problema é raro. Na verdade, não existe sequer certeza quanto à causa. Aparentemente, cólons felinos distendidos não são uma prioridade nas pesquisas.
Se Dewey morasse no beco, o Megacolon teria encurtado sua vida. Em um ambiente controlado, como a biblioteca, eu podia esperar uma vida inteira de constipação periódica, porém severa, acompanhada de alimentação muito seletiva. Quando há tendência de refluxo na tubulação, os gatos ficam horrivelmente seletivos acerca daquilo que introduzem no sistema. Como você pode perceber, eu disse que ele tinha uma doença. O Dr. Esterly sugeriu uma ração cara, do tipo que só se consegue comprar de um veterinário. Esqueci o nome. Talvez dieta de laboratório, fórmula para gato de meia idade com problemas intestinais? A conta quase quebrou o orçamento. Eu detestava desembolsar $30 por algo que eu sabia que não ia funcionar. Afirmei ao Dr. Esterly. Dewey é um chato para comer. Ele não vai gostar. Coloque-a na tigela dele. Não lhe dê mais nada. Ele vai comê-la. Nenhum gato vai morrer de fome tendo comida. Enquanto eu estava arrumando as coisas para ir embora, ele acrescentou, tanto para ele mesmo quanto para mim. Vamos ter de observar Dewey cuidadosamente. Vão ser 10.000 pessoas infelizes se alguma coisa acontecer a ele. Muito mais que isso, Dr. Esterly. Muito mais. Pus a nova comida cara na tigela. Dewey não a comeu. Ele a cheirou uma vez e se afastou. Esta comida não é boa. Quero a de costume, por favor. No dia seguinte, ele abandonou a abordagem sutil. Em vez de cheirar e se afastar, sentou ao lado da tigela e chorou. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Desculpe, Dewey, ordens médicas. Depois de 2 dias ele estava fraco, mas não esmoreceu. Nem sequer tocara a comida com a pata. Foi quando me dei conta de que Dewey era teimoso. Dolorosamente teimoso. Ele era um gato suave, cordato. Entretanto, quando se tratava de um princípio importante como comida, Dew jamais iria rolar no chão e brincar de cachorro. Nem eu. A mamãe podia ser teimosa também. Então Dewey apelou para o resto da equipe pelas minhas costas. Primeiro atacou Sharon, pulando em sua mesa e esfregando-se no braço dela. Ele dera para sentar na mesa de Sharon e ficar observando-a almoçar, e ela parecia apreciar uma boa refeição. Quando isso não funcionou, ele tentou sua velha amiga Joy, sempre boazinha. Depois tentou Audrey, Cynthia, Paula, todo mundo, até a última pessoa. Tentou Kai, embora ele soubesse que ela era do tipo prático, sem frescuras. Kai não tinha tempo para fraquezas. Contudo, dava para ver que ela estava começando a vacilar. Tentou bancar a durona, mas estava criando um verdadeiro fraco por Jill. Eu não me importo. Deixe que desaprovem. Eu ia vencer essa parada. Poderia partir meu coração agora, porém, no final, Dewey iria me agradecer. E além disso, eu era mamãe e tinha dito. No quarto dia, até os frequentadores se voltaram contra mim. Apenas o alimente, Vicky. Ele está com tanta fome. Dewey vinha desavergonhadamente representando o gato faminto para os seus fãs, o que claramente funcionava. Finalmente, no 5º dia, desisti e dei a Dewey sua querida lata de Fancy Feast. Ele a engoliu, sem nem respirar. Ah, que bom! Disse ele lambendo a boca e depois foi para o canto para um longo banho de língua na cara e nas orelhas. Agora todos nos sentimos melhor, não é? Aquela noite saí e comprei para ele uma braçada de latas. Não conseguia brigar mais. Melhor um gato constipado que um gato morto. Foi o que pensei. Durante 2 meses, Dewey ficou feliz. Estava tudo certo no mundo. Aí ele resolveu que não gostava de Fancy Feast sabor pedaços de frango. Jill não comeria nem mais uma dentada de Fancy Feast sabor pedaços de frango. Ele queria algo novo e rápido.
Muito obrigado. Comprei outro sabor. Alguma coisa na categoria bolha úmida com cheiro forte. Jill deu uma cheirada e se afastou. Não, esta também não quero. Vai comer, rapaz, ou não vai ganhar sobremesa? No final do dia, a massa áspera ressecada ainda estava ali. O que eu deveria fazer? O gato estava doente. Foram necessárias 5 experiências até que encontrei um sabor de que ele gostou. No entanto, durou só algumas semanas. Então, ele queria algo novo. Oh, minha nossa, eu não tinha apenas aberto a mão do campo de batalha. Tinha perdido completamente a guerra. Em 1997, a situação era absurda. Como não rir ao olhar uma estante inteira cheia de latas de ração de gato? Não estou exagerando. Mantínhamos as coisas de Dewey em 2 prateleiras nas salas dos funcionários, e uma delas era apenas para a ração. Tínhamos pelo menos 5 sabores à mão o tempo inteiro. Dewey tinha um paladar do meio-oeste. Seus sabores preferidos eram carne, pedaços de frango, carne com fígado e peru. Porém, era impossível adivinhar que outro sabor iria agradar o capricho dele. Detestava coisas do mar, mas se apaixonou por camarão. Durante uma semana. Depois disso, não chegava nem perto. Infelizmente, Jill estava constipado. Assim, sob as ordens do Dr. Esterly, copiei uma página tirada de um calendário e a pendurei na parede. Cada vez que alguém encontrava um presente na caixa de areia, marcava a data. O calendário ficou conhecido no escritório como o Registro da Caca de Dewey. Só fico imaginando o que alguém como Sharon estaria pensando. Ela era muito engraçada e adorava Dewey, mas era também muito cheia de melindres. Agora discutíamos o assunto cocô com regularidade. Ela deve ter pensado que sou maluca. Mesmo assim, marcava o registro e nunca se queixou. É claro, Jill só defecava 2 vezes por semana, o que não gastava as pontas das nossas canetas. Quando Dewey passava 3 dias sem apresentar serviço, nós o trancávamos no armário dos funcionários para um encontro romântico com a caixa de areia. Jill detestava ser trancado em qualquer lugar, especialmente num armário escuro. E eu detestava isso quase tanto quanto ele. Em particular no inverno, porque não havia aquecimento no armário. É para o seu próprio bem, Jill. Passada meia hora, eu o deixava sair. Se não aparecesse qualquer evidência na caixa de areia, dava a ele 1 hora para perambular e depois o trancava por mais meia hora. Nada de cocô. De volta à caixa. 3 vezes era o limite. Depois de 3 vezes, ele não estava aprendendo. Ele realmente não conseguia fazer. Essa estratégia saiu inteiramente pela culatra. Dewey logo se tornou tão mimado que se recusava a usar o banheiro a não ser que alguém o levasse à caixa. Ele simplesmente parara de ir à noite, o que significava que a primeira coisa que eu tinha de fazer de manhã era carregá-lo. Sim, carregá-lo, até a caixa de areia. Isso é que era ser rei. Eu sei, eu era uma otária. Estragava gatos. Mas o que podia fazer? Eu sabia como Dewey se sentia mal. Não apenas por ter uma conexão com ele, mas porque eu tinha os mesmos problemas. Não exatamente os mesmos. Eu não tinha megacolon. Porém, doenças de vida inteira certamente não me eram estranhas. Entrar e saíra de hospitais mais vezes do que muitos médicos. Fui 2 vezes transportada por helicóptero-ambulância para Sioux Falls e passara pela Mayo Clinic por síndrome de cólon irritável, hipertireoidismo, enxaquecas severas e doenças de Graves, entre outras enfermidades. Numa ocasião, tive urticárias nas pernas durante 2 anos. Acabou que eu tinha alergia ao genuflexório da igreja. 1 ano mais tarde, congelei de repente. Não consegui me mexer durante meia hora. Os funcionários tiveram de me carregar até um carro.
levar-me para casa e me deitar na cama. Aconteceu outra vez em um casamento. Eu estava com o garfo cheio de bolo a meio caminho da boca e não consegui mais abaixar o braço. Não conseguia nem mexer a língua para pedir ajuda. Graças a Deus, minha amiga Faith estava lá. O motivo foi uma queda súbita de pressão, exacerbada por um dos medicamentos que eu estava tomando. No entanto, o pior, de longe, eram os nódulos nos seios. Mesmo agora, não me sinto muito confortável em falar a esse respeito. Contei essa experiência a pouquíssimas pessoas e é difícil quebrar esse silêncio. Não quero que ninguém olhe para mim como se eu não fosse uma mulher completa ou, ainda pior, algum tipo de impostora. De todas as coisas da minha vida, o marido alcoólatra, a seguridade social, a histerectomia surpresa, a mastectomia dupla foi de longe a pior. A pior parte não foi o procedimento, embora provavelmente fosse a coisa mais fisicamente dolorosa que já suportei. O pior foi a decisão. Fiquei em agonia por mais de 1 ano. Viajei a Sioux City, Sioux Falls, Omaha, a mais de 3 horas de distância, para consultar médicos, porém não conseguia me decidir. Mamãe e papai me encorajaram em relação ao procedimento. Você tem de fazê-lo, você tem de ficar saudável, sua vida está em jogo. Conversei com minhas amigas, que me ajudaram durante o final do meu casamento e tantos outros problemas desde então. Mas pela primeira vez, elas não deram retorno. Elas não conseguiram lidar com o problema. Admitiram mais tarde. Câncer de mama calava muito fundo. Eu precisava fazer a cirurgia. Sabia disso. Se não a fizesse, seria apenas uma questão de tempo antes de eu ouvir a palavra câncer. Mas eu era uma mulher solteira. Namorava com razoável regularidade, embora sem sucesso especial. Minha amiga Bonnie e eu ainda ríamos do cowboy que conheci num baile em West Okoboji. Conhecemo-nos em Sioux City, e ele me levou a um desses lugares do interior com serragem no chão. Não posso falar da comida porque estourou uma briga. Alguém puxou uma faca e eu passei 20 minutos encolhida no banheiro feminino. O cowboy gentilmente me levou de volta para a casa dele e me mostrou, não estou brincando, como fazer balas de revólver. No caminho de volta, ele me levou pelos currais. Achava romântico ver os cercados à luz da lua. Mesmo assim, apesar dos fracassos, eu ainda tinha esperanças de encontrar o homem certo. Não queria que essa esperança morresse. No entanto, quem iria me amar sem os seios? Eu não estava preocupado em perder minha sexualidade. Era perder minha feminilidade, minha identidade como mulher, minha autoimagem. Meus pais não compreendiam e minhas amigas estavam muito assustadas para me ajudar. O que poderia eu fazer? Uma manhã, alguém bateu à minha porta no escritório. Era uma mulher que eu nunca vira antes. Ela entrou, fechou a porta e disse: Você não me conhece. Sou paciente do Dr. Colgraf. Ele me enviou para vê-la. 5 anos atrás eu fiz uma mastectomia dupla. Conversamos durante 2 horas. Não me lembro do nome dela e não a vi desde então. Ela não era de Spencer, mas recordo cada palavra. Conversamos a respeito de tudo: a dor, o procedimento, a recuperação e principalmente as emoções. Ela ainda se sentia uma mulher? Ela ainda era ela mesma? O que ela via quando se olhava no espelho? Depois que ela saiu, eu não apenas sabia qual era a decisão acertada, eu estava pronta para realizá-la. A mastectomia dupla é um processo de etapas múltiplas. Primeiro, retiraram as mamas. Depois, instalaram implantes provisórios chamados dilatadores.
Eu tinha acesso sob os braços, tubos que saíam da minha carne, literalmente, e a cada 2 semanas recebia uma injeção de soro fisiológico para expandir o tamanho do meu peito e esticar a pele. Infelizmente, os perigos do implante de silicone explodiram nas notícias durante minhas primeiras semanas de recuperação, e a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos, FDA, proibiu temporariamente novos implantes. Terminei mantendo meus dilatadores temporários de 4 semanas por 8 meses. Eu tinha tanto tecido cicatricial sob os braços que sentia dores agudas descendo pelo lado do corpo a qualquer mudança na pressão barométrica. Durante anos, Joy me perguntava sempre que via uma nuvem escura: "Vi que vai chover?" "Vai", eu respondia, "mas não nos próximos 30 minutos." Eu conseguia dizer quando a chuva estava chegando num prazo de 10 minutos só pelo nível de dor. Quando chegava no ponto lancinante, a chuva já estava quase ali. Joy e eu ríamos porque eu estava quase sempre certa. Contudo, na verdade, só queria sentar lá mesmo onde estava e chorar. Ninguém sabia da minha dor, nem meus pais, minhas amigas ou o pessoal. O médico cavucou meu corpo e raspou todo o vestígio de carne que conseguiu encontrar. Aquela sensação oca, dolorida, raspada estava sempre comigo, todos os minutos, mas algumas vezes a dor me atacava tão repentina, tão selvagem, que eu caía no chão. Fiquei indo e vindo da biblioteca por quase 1 ano. Em muitos dos dias que lutava para chegar à minha mesa, eu sabia que não era para eu estar ali de jeito nenhum. Tendo a Kai como encarregada, a biblioteca poderia funcionar sem mim. Porém, eu não sabia bem se eu poderia funcionar sem ela. A rotina, a companhia, o sentimento de realização e, mais que tudo, Dewey. Sempre que precisei dele no passado, Dewey estivera ao meu lado. Ele sentara em cima do meu computador quando achei que a vida iria me esmagar. Sentou ao meu lado no sofá e esperou que Jodie viesse passar algum tempo com a gente. Agora ele começou a sentar a meu lado e, subindo uma pata de cada vez em meu colo. Ele parou de andar a meu lado e começou a insistir em subir nos meus braços. Isso pode parecer uma coisa de nada, mas fazia toda a diferença para mim, porque, veja você, eu não tinha ninguém em quem pudesse tocar. Havia uma distância entre mim e o mundo e não havia ninguém para me abraçar, para me dizer que tudo ia dar certo. Não era apenas a cirurgia. Durante 2 anos, enquanto eu estava agoniada com a tomada de decisão, chorei pela minha perda e suportei a dor física. E Dewey me tocava todos os dias. Ele sentava em meu colo, aninhava-se em meus braços, e quando acabou, quando finalmente voltei a algo que se parecia com o meu eu normal, ele voltou imediatamente a sentar ao meu lado. Ninguém entendeu o que eu estava passando durante aqueles 2 anos. Ninguém, com exceção de Dewey. Ele parecia compreender que o amor era constante, mas que isso poderia ser levado a um nível mais alto quando realmente fosse importante. Todas as manhãs, desde sua primeira semana na biblioteca, Dewey esperara por mim do lado da porta da frente. Ele fixava os olhos em mim enquanto eu me aproximava. Depois se virava e corria para a tigela de comida quando eu abria a porta. Então, numa das piores manhãs daqueles horríveis 2 anos, ele começou a acenar. Acenar. Eu parei e olhei para ele. Ele parou e olhou para mim e começou a acenar outra vez. Aconteceu também na manhã seguinte, e na outra, até que finalmente eu compreendi que essa era a nossa nova rotina. Pelo resto de sua vida,
Assim que Jill via meu carro entrando no estacionamento, ele começava a arranhar a porta da frente com a pata direita. O aceno continuava enquanto eu atravessava a rua e me aproximava da porta. Não era frenético. Ele não estava miando ou andando de um lado para o outro. Ele sentava muito quieto e acenava para mim, como se me desse as boas-vindas à biblioteca, e ao mesmo tempo lembrando-me de que ele estava ali, como se eu pudesse esquecer. Todas as manhãs, o fato de Dewey acenar para mim enquanto eu caminhava na direção da biblioteca fazia com que eu me sentisse melhor, com relação ao trabalho, à vida e a mim mesma. Se Dewey acenava, estava tudo bem. Bom dia, Dewey, eu dizia com o coração cantando e a biblioteca estourando de vida, mesmo nas manhãs mais escuras e frias. Eu olhava para ele e sorria. Ele se esfregava em meus tornozelos. Meu amigão, meu menino. Aí eu o aninhava nos braços e o carregava para a caixa de areia. Como poderia negar-lhe isso? Fim do capítulo 19. Ai, meus amigos, então, o que vocês acharam dessa fase da vida da Vicky e as dificuldades que o nosso querido Dewey enfrentou? Ai, tadinho, ele era doente. Ai, amores, estamos quase acabando o livro do Dewey. Na semana que vem a gente começa o capítulo 20 e são mais... Tem o epílogo, deixa eu ver. 27. Ah, gente, mais 3 semanas e a gente acaba o livro. 2 ou 3 semanas para acabar o livro. Meus queridos companheiros de leitura, muito obrigada pela companhia mais uma vez. É um prazer e uma honra ler essas histórias para vocês. Mais uma vez peço desculpas pelas falhas nas leituras, nas publicações. Às vezes alguns erros acontecem e eu não sei explicar os motivos, tá? Mas a gente vai tentando corrigir. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu queria fazer uma live, mas o YouTube me falou que eu só posso fazer live, fazer uma transmissão ao vivo a partir de 1000 inscritos, então vai demorar um pouquinho para eu conseguir fazer uma leitura ao vivo com vocês. Mas essa é a minha intenção, de pegar um final de semana e fazer uma leitura ao vivo de algum livro ou a gente se encontrar para um bate-papo. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tenham um ótimo final de semana. Um ótimo São João, para quem é das festas juninas. E até a semana que vem. Tchau!